A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Deus e de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos aí gravar mais um vídeo, né? Eu venho comunicar a vocês aí. Eu sei que muitos não perceberam, né? Mas eu fiquei umas 2 semanas sem gravar vídeo, né? Eu nunca fiquei tanto tempo sem gravar um vídeo assim, né? E para os seguidores do meu canal, esses também que tem o meu contato, né? Então eu fiquei sem gravar vídeo. Eu já tinha gravado uma sequência, né, de 7 vídeos seguidos e fui lançando eles de 4 em 4, né, ou de 3 em 3. E depois fiquei 2 semanas sem gravar vídeo, porque aconteceram os fatos na minha vida aí, né, umas lutas, tanto física quanto espirituais, né, mas nada que Deus não desse vitória, né, porque quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada, né, e eu sempre creio nisso. E Deus opera grandes milagres na minha vida. Ele transforma o mal em bem na minha vida, como fez ao longo das eras com todos os seus servos, seus filhos, né, amados, seus escolhidos. E não seria diferente com qualquer um de nós que deposita a fé no Filho de Deus e em Jesus Cristo, né? Então, o fato da gente ter fé não significa que a gente não vai passar por luta. Eu já expliquei isso no outro vídeo, né? Que a gente não vai passar por privações e pelo contrário, aí é que as lutas se intensificam, né? E as, e as provações aumentam, né, irmãos? Né? Porque Deus... aconteceu 3 coisas comigo. Deus estava, ao mesmo tempo, me capacitando e me provando para poder me capacitar ainda mais. Porque o aprendizado... A gente está nessa vida, irmãos, não para evoluir só financeiramente, que nem muitos pensam aí, né? A gente está nessa vida para evoluir como ser humano, filhos de Deus e como pessoas, e como cristão. Então, a nossa estadia aqui, a gente nunca sabe de tudo, e ainda mais das coisas de Deus, né? A gente está aqui de passagem, então a gente está cada dia aprendendo, e um com o outro. Cada um tem um tipo de dons, eu tenho um tipo de dons, 2 ou 3 dons, o outro tem um dom, o outro tem 4 dons. Ninguém tem todos os dons. Se fosse para todo mundo ter todos os dons dados por Cristo, não precisaria de um corpo, não precisaria de comunhão, não é? Comunhão significa ajuntamento, significa um auxiliar o outro, entendeu? Cada um com seu dom específico, entendeu? Ou com vários dons, não sei, né? Mas nunca ninguém tem todos os dons, porque senão esse que tivesse todos não ia precisar de ninguém, né? Só Deus tem todos os dons, né? Então, na verdade, o inimigo tentou me derrubar de todo jeito, quase conseguiu, né? Quase conseguiu me afastar de Deus. Eu fiquei afastado das escrituras de oração por um tempo aí, né? Eu já expliquei em outro vídeo, né? Aconteceu várias coisas, não foi só uma coisa só, né? Eu, como todas as pessoas, né? Assim como eu não tenho vergonha de falar, eu não falo muito da minha vida pessoal lá no fundo, mas algumas coisas eu falo, porque se eu estou servindo a Deus e tenho um canal, e muitos seguem o meu canal, eu tenho que ser transparente com as pessoas. Eu não tenho que contar da minha vida íntima, mas algumas coisas eu não tenho por que esconder. Minha vida não tenho que esconder. Eu falo dos meus pecados que eu cometi lá atrás, tá? Nunca neguei, nem para Deus, nem para ninguém. Não escondo para debaixo do tapete, não fico pondo pose de santo, como fazem os hipócritas, né? Religiosos, alguns, né? Não estou generalizando, mas alguns. E próprio Jesus falou isso e chamou os religiosos de hipócrita, chamou de raça de víbora, chamou de filhos do diabo, porque por fora são belos, mas por dentro, interior, são rapinas, né? Então, pintado por cal por fora, bonitinho, a sepultura, sepulcro caiados, né? Mas por dentro, só podridão, né? Só enganação, só fingimento, né? Então, eu sou sincero, não escondo nada de ninguém. Então, eu tava na busca aí de uma pessoa para ser minha companheira. Sempre, não é que eu tava na busca, né? Mas eu queria uma pessoa, né? E às vezes não dá certo, a gente se engana, não com a pessoa, que a pessoa seja má ou não é nada disso. Às vezes simplesmente não dá certo, a pessoa tá no outro mundo, você no outro. Foi quando eu tava com a minha ex também, fiquei muitos anos com ela. Só que aí eu decidi seguir um caminho, ela decidiu seguir outro. Então Deus apartou, porque não dá para se unir duas pessoas em propósito diferente. Mesmo que, irmãos, entendam que a gente discorde de algum ponto ou outro, o casal, quando você tá junto, discorde de algum ponto ou outro, que é natural, não é por isso que vai se separar, né? Mas hoje qualquer coisinha é motivo de separação, e isso desagrada o coração de Deus,
Porque Deus fez o homem e a mulher para ficar os dois juntos. E um ser leal e fiel um ao outro, sem ter outra terceira pessoa no meio, né? Então, eu em busca de uma pessoa que eu preciso de uma companheira para estar do meu lado, porque assim, o homem, todo homem, né, embora a maioria não admita, porque ele acha que é fraqueza, né, tem homem que acha que é fraqueza admitir que ele necessita de uma mulher. Porque nós somos, por que Jesus fala que a gente tem que ter comunhão, irmãos? Não é só comunhão com irmãos, é comunhão com família, é comunhão com filhos, é comunhão em todo, em tudo, entendeu? No todo. Então, cada um, muita gente fala assim, eu não preciso de ninguém, ela se acha autossuficiente. Eu sei de tudo, eu não preciso que ninguém me ensine. Sempre vai ter uma coisa que você não vai saber, que você vai precisar de outro para te orientar. Sempre, ninguém sabe de todas as coisas nesse mundo, ninguém nasceu sabendo. Então, todos nós, uma vez ou outra, vai precisar de alguém lá na frente. Seja seu parente ou um desconhecido. Às vezes você entra numa empresa, você não sabe como se faz aquele tipo de trabalho, você precisa de alguém para te orientar. Você não conhece certos lugares, você precisa de alguém para te orientar. Como que você não precisa de ninguém? A pessoa que fala isso é soberba e arrogante. E mesmo que por mais dons e habilidade que uma pessoa venha a ter, irmãos, ela sempre tem alguma outra área na vida dela que ela não tem aquela outra habilidade. Então ela precisa de um outro. Então, a comunhão, aí está a comunhão. Então, eu não nego que eu preciso de uma companheira, apesar que se eu tiver que ter uma companheira, vai ser da vontade de Deus. Se Deus quiser que eu fique sozinho, para Ele me capacitar sozinho mesmo, andar sozinho, porque já se diz o ditado, melhor só do que mal acompanhado. Quando eu digo isso, eu não digo que as pessoas que entraram na minha vida são pessoas más, não é isso. Só tem visão diferente, estão num mundo diferente, não estão preparadas para andar no mundo que eu tô. Não que eu seja melhor que ninguém, tá, irmão? De novo aqui, eu sou uma pessoa diferente. Quando eu falo assim para as pessoas, assim, para algumas mulheres, que eu sou diferente da maioria dos homens, as pessoas tendem a achar que eu sou melhor ou pior. Eu não me considero nem inferior a nenhum ser humano e nem superior. Eu tenho tanto muitos defeitos como muitas qualidades. Eu tenho muito mais qualidades do que defeitos hoje, como cristão, né? Porque antigamente eu tinha mais defeitos, mas hoje eu tenho mais qualidades. Mas eu tenho também defeitos que tenho que melhorar como pessoa, como ser humano, como filho de Deus. E estou trabalhando para isso. E Deus, não eu pela minha força, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. E eu falho às vezes eu falho, eu sou ser humano. E eu já expliquei, fiz um outro vídeo aí, né? Espero que todo mundo tenha visto. Que não é porque a gente é de Deus, tem conhecimento bíblico, que a gente não erra não, que a gente não falha. A gente falha às vezes, irmãos. E eu mesmo, eu assumo como eu falho. Eu não escondo para debaixo do tapete como faz alguns, não. Se eu contar, o que vão achar de mim? Porque eu sou conhecedor da palavra, eu oriento. Quantos pastores aí não caíram, né? Líder religioso, alguns se levantaram, outros não se levantaram nunca mais, né? Então, na verdade, esse vídeo aqui eu estou fazendo mais para dizer que eu não fiz vídeo porque a minha vida começou um novo círculo. Deu um reboliço, deu uma reviravolta. Eu estava precisando me curar minhas feridas, né? Porque quando você termina, por menor que seja o relacionamento curto, que eu sou uma pessoa, irmãos, que quando eu me envolvo com qualquer pessoa do sexo oposto e procuro uma companheira, eu me envolvo de cabeça, eu mergulho, porque eu sou intenso. Eu não vivo como a maioria das pessoas, por isso que eu falo que eu sou diferente dos outros homens. Eu trato a mulher com respeito, com educação. Eu trato a mulher, ou eu elevo a mulher, eu ponho ela, incentivo ela, eu faço ela crescer. E eu preciso de uma pessoa. Quando eu tô só, irmãos, o que acontece? Eu não tenho muita ambição de crescimento para nada. Eu tenho o básico e eu me conformo com ele, porque eu não sou muito ambicioso. Eu sou sincero nisso. E Jesus falou, a palavra de Deus falou. Lógico que se aportar oportunidade para mim crescer profissionalmente ou financeiramente, eu vou agarrar. Mas eu não sou aquele que luta quanto mais tem, mais quer e que é apegado a coisas materiais. Eu não sou mais, eu já fui. Mas não sou, hoje eu não sou mais. Porque a palavra diz que você tem que dar graça em todas as situações e estar contente em qualquer situação. Paulo mesmo falava isso, né? Aprendi a me contentar em ter abundância, ter fartura e como a passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou então, e a outra passagem que Paulo cita muito, ele fala: se você tiver o que comer, sapato nos pés, roupa para vestir, tais com isso contente. Entendeu? Então o básico, você tendo, você tem que estar contente. Se Deus quiser te dar mais, Ele vai te dar. Você obedecendo a palavra, porque não é porque Cristo morreu por nós que a gente não tem que obedecer a palavra. A gente não anda mais na lei do Antigo Testamento, mas a gente obedece os ensinamentos de Cristo.
Então, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais você obedece os evangelhos de nosso Senhor, mais Deus abençoa a sua vida e te livra de certas coisas. Não quer dizer que você nunca vai errar, mas você vai errar cada vez menos, você vai aprender cada vez mais, vai estar mais íntimo com Deus. Deus não abençoa a pessoa porque ela não peca, porque ela é impecável. Ele abençoa a pessoa porque a pessoa demonstra a fé e pratica os seus ensinamentos. Entendeu? Põe em prática, você é sincera de coração para com Deus. E outra, Deus te abençoe também quando você não esconde suas falhas, você não se julga melhor que ninguém, entendeu? Eu sempre falo aqui, quando eu falo de alguns erros que eu não sei quem está aí do outro lado, se comete, se não comete, eu estou falando se servir para alguém, mas não para julgar, para ajudar a pessoa a sair do erro, quando me ajudaram a sair do meu erro. Deus usou pessoas para falar para mim e eu olhar para dentro de mim, ver onde eu estava errado e me consertar. Entendeu? Mas muita gente não aceita. Mas aí se a pessoa não aceita, como eu disse que o meu canal é de reflexão e análise, não é um canal de julgamento, apesar de muitos falar que eu julgo, só porque eu falo de coisas de ira de Deus, aí a pessoa se dói, né? Porque ela acha que eu estou falando diretamente para ela. Eu nem sei quem está aí do outro lado, às vezes, né? Eu estou falando para ajudar as pessoas a se consertar, para ela ter salvação eterna, se ela quiser, não é uma imposição. A palavra aqui, às vezes assim, tem pessoas assim que eu fiz, ó, que nem eu fiquei tempo, ninguém perguntou porque eu fiquei sem gravar, faz tempo por quê? Porque a pessoa não quer saber da verdade, isso é a realidade de hoje, e nesse tempo ia chegar, que Jesus falou que ia chegar esse tempo. Ninguém quer saber da verdadeira palavra de Deus, quer saber só das bênçãos. Eu quero ser abençoado, mas não quero obedecer nada, porque é muito difícil. Entrar pela porta estreita, porque larga a porta que conduz à perdição. Ninguém quer entrar pela estreita, porque a estreita requer abnegação, requer você tem que abrir mão de muita coisa para servir a Deus, e para servir a Deus é servir no próximo, é você se humilhar aos pés do Senhor. Não é você ser humilhado pelos outros, isso não está na Bíblia. É você se humilhar aos pés do Senhor, reconhecer que você é totalmente dependente de Deus, que nada você é sem Deus, que você só é o que é porque Deus te capacita, que Deus te abençoa, que Deus te dá saúde, que Deus te dá sabedoria. E a sabedoria que eu tenho não é do mundo, do mundo eu sou completamente leigo, bobão, burro, todo mundo me faz de gato e sapato, irmãos. Se eu for pela sabedoria do mundo, porque eu não tenho muita sabedoria do mundo. Pedro não tinha, eu estava estudando o livro de Atos hoje, eu vou até fazer um vídeo de Atos e de 2 Coríntios, tá? E ainda prometi para os seguidores do canal que ia fazer de 1 Coríntios, só que não é no meu tempo, irmãos. Às vezes o Senhor fala para mim fazer vídeo de outros assuntos, e eu tenho que obedecer o que o Espírito me conduz, não é o que eu quero. Às vezes eu quero fazer um vídeo de certas cartas, de certas coisas, mas aí o Senhor fala, não, é desse aqui que você vai falar, desse assunto. Aí eu ponho prioridade, aí vou deixando. Então as coisas não é do jeito que eu quero e no meu tempo. É o mover do Espírito. Entendeu? Então, tudo é no seu tempo. Mas eu vou fazer ainda de 1 Coríntios e vou fazer um vídeo de 2 Coríntios e de Atos. Né? Porque nada vem de mim, vem do Senhor, né? E mesmo que a pessoa não me dá valor, eu falei até para um irmãozaço meu, que é o meu primo, né? Que ele falou que fez muitas coisas pelas pessoas. Eu falei, não, nunca se arrependa de nada que você fez por ninguém, porque eu não me arrependo, mesmo que a pessoa que você fez não te reconheça, seja injusta, te calunie, que invente mentira para você mesmo, você tendo ajudado. Já aconteceu comigo, irmãos, várias vezes de eu auxiliar pessoas. Eu já fui auxiliado muitas vezes também por pessoas, e sou grato a Deus. Eu tenho gratidão por Deus ter colocado pessoas para me auxiliar, ou apontar o caminho para Cristo, ou apontar o erro que eu estava cometendo, ou dar uma crítica. Numa empresa assim, tem gente que não gosta de receber crítica construtiva. Eu adoro. Eu não gosto de receber crítica para me botar para baixo, para me humilhar. Essa eu não aceito mesmo, não. Agora, se é para me crescer, Fernando, você tá errando aqui, você tá acertando aqui, mas você tá errando aqui, ó. Se conserte aí, porque aí você vai evoluir. Aí tá, tudo bem, eu vou tentar melhorar. Entendeu? Eu sou assim, irmãos, eu reconheço onde eu tô errado. Entendeu? Agora, quando eu não tô errado, eu não vou reconhecer o que eu não tô errado. Mas quando eu vejo, eu analiso, eu reflito muito, né? Aí, se eu tô errado, eu volto atrás. E acato, né? Então, a gente tá aqui também, não é só para orientar, mas é para aprender também. Então a gente tem que ter humildade, né? E o que acontece? Onde eu estava, já me perdi. Eu falo tanto que acabo me perdendo, irmãos. Aí o que acontece? Então eu fiquei o tempo sem gravar o vídeo, né?
porque meu círculo mudou. Agora eu estou trabalhando todos os dias. Eu trabalhava o dia sim, o dia não. O dia que eu estava de folga, eu tinha tempo para fazer coisas corriqueiras do dia a dia nosso, né? Como ir ao banco, ir numa praça, tomar um sorvete e até gravar os vídeos, né? Ou fazer passear um pouco, ou ir numa loja comprar algum produto que eu queria. Eu tinha esse tempo, agora eu não tenho mais. Eu tô com o tempo totalmente. Eu não sei, eu tava falando com meu primo, né? Com meu irmãozaço aí em Cristo. Que eu não sei se foi mover de Deus esse emprego que eu achei. Porque assim, irmão, vou contar um segredo pra vocês. Eu sou uma pessoa muito abençoada, não, de novo, vou deixar claro aqui, porque as pessoas costumam distorcer o que eu falo, né? Ele tá se achando que é melhor que os outros. Ele é o grande, ó. Eu fiz um vídeo aí, ó, de assuntos diversos, procure aí. Já explicando isso, não existe ninguém mais espiritual que ninguém. Nem esses líderes de igreja aí, não, porque ele é super espiritual. Irmãos, vocês, se você crê no nome de Jesus, criatura, entendam. Vocês são sacerdotes. Sacerdotes, está escrito na Bíblia. Você não precisa de outro sacerdote, de pastor mais. Não que você não possa ouvir um pastor se ele for sincero, não for o falso profeta. Por isso que eu falo. Tudo que você ouvir dentro dos tempos denominacionais, vá comparar com a Bíblia para ver se procede. O que os Paulo pregava, os berianos foram comparar. E Paulo era o grande apóstolo de Cristo, não era um cara fraudulento. Entendeu? Um apóstolo fraudulento que eu tenho muitos hoje aí. Então a pessoa não vai comparar e acredita, prefere acreditar nesse falso profeta. Entendeu? Por quê? E tudo que eu falar aqui tem que comparar também com a Bíblia. Não é qualquer pessoa que falar. Porque você mesmo tem que ler a Bíblia para você tirar a sua própria conclusão e peça o auxílio do Espírito Santo. Ó Senhor, mova do seu Santo Espírito e me dê sabedoria para mim, o que eu estou ouvindo. Eu recomendo vocês ouvir mais, em vez de ouvir esses pastores aí, porque, irmãos, entendam, 87% dos templos religiosos estão corrompidos. 13 ou 12, 10% que não estão. E mesmo assim, né, eles não têm toda a verdade, mas ainda pregam a verdade. Alguns 10% pregam, mas ao redor do mundo, a maioria de Jesus falou que isso ia acontecer. Então, eu recomendo mais você escutar a Bíblia em áudio ou Bíblia escrita pela internet do que ouvir esses pastores, porque aí você tira a sua própria conclusão. Você não fica baseado, não, ele é um homem santo, ele é de Deus, tudo que ele falar é lei. Aí eles pegam o versículo lá e falam assim, obedecer seus guias, ó, tá escrito aqui, ó, obedecer seus pastores, ó. Aí tudo que o pastor, ele manipula as mentes das pessoas. As pessoas, tem um colega que eu sigo no YouTube, né, que ele fala assim, ó, já que vocês querem em tempos denominacionais, que ele não vai também, né? Eu falo, então, leve o cérebro junto, não deixa o cérebro do lado de fora, entendeu? E não aceite tudo que aquele homem que está lá no púlpito fica falando, compare com as escrituras. Porque eles tiram o versículo do contexto, tipo, a obedecer seus pastores e seu guia. Está escrito lá, realmente está escrito na Bíblia, obedecer. Mas o que quer dizer isso? Leia o contexto da história. Depois eu vou explicar o que significa texto e contexto na Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia e mostrar para vocês que tem gente que estuda nas escolas hoje, não menosprezando ninguém. Eu não tenho estudo, eu fiz até a sexta série, mas eu sei o que é texto e contexto. Tem gente que estuda hoje é um analfabeto funcional, porque as escolas de hoje estão uma lástima, não ensinam o que tem que ensinar, porque eles preferem criar gente manipulada para que tenha cada vez menos gente que suba e tenha cargos de sucesso e fique independente do que eles preferem, escravo da lei deles, né, dos governantes. Os governantes querem escravo, como nós somos, né? Nós que trabalhamos, ganhamos salário de 1.000 e pouco até 3.000 reais, nós somos escravos do sistema. Então, é isso que os governantes querem, que a gente fique escravo, burro e não entenda de nada, para não questionar eles, entendeu? Eu sou questionador, eu questiono mesmo, e não tenho medo não. Aí, irmãos, o que eu estou querendo dizer? A pessoa não sabe ter esse contexto. Aí os líderes religiosos que fazem curso de teologia, de hermenêutica, de não sei do que lá, do que cá, e eles sabem, faz até curso de manipulação, ele tira a palavra do contexto e engana as pessoas. Aí eu falo assim, obedecer seus guias, seus pastores. O que isso quer dizer no contexto? Ó, Paulo falou, hoje eu estava estudando o livro de Atos, porque eu tinha até perdido um pouco da unção que Deus tinha me dado por causa
dos meus erros que eu pratiquei aí atrás, um pouco tempo, né? Que eu tava falando pra vocês aí, que eu tava buscando... Aí eu me envolvi em coisa, cara, fiz coisa errada, irmãos. Que eu não tinha feito há muito tempo, eu tava andando no caminho do Senhor certinho. Mas a gente, por coisas assim, que nem de Salomão, tudo vaidade, né? A gente... eu senti a necessidade de uma pessoa do meu lado, busquei, achei que era de Deus e não era, e acabei caindo em erro. E aí, por causa disso aí, eu vou explicar depois, eu vou fazer um vídeo à parte para vocês tomar cuidado com isso também, tá? Então, o que que aconteceu? O inimigo usou a situação toda para me afastar de Deus. E eu fiquei afastado e perdi um pouco da unção. Agora eu já recuperei, porque eu confessei o meu pecado. Levou, não foi muito demorado não, irmão, mas também não foi muito rápido não. Eu fiquei sofrendo, fiquei com feridas abertas, fiquei... como eu não estava estudando mais a Bíblia nem orando, me afastei de Deus, né? E aí eu perdi a unção. Agora eu já recuperei e Deus já começou. Eu chorei ao pé do Senhor. Senhor, não me deixe me afastar do Senhor, me devolva a sua unção, porque, irmãos, eu fiquei de um jeito que depois eu falo sobre isso para vocês. Que acontece? Então eu já recuperei minha unção. Graças a Deus, Deus já está me revelando coisas pela palavra. A revelação é pela palavra, tá? Então, mas eu estava ouvindo a palavra depois de todo o fato acontecido, mas eu não entendi as revelações mais que não entendia antes. Aí eu falava, o que está acontecendo comigo, né? Perguntava para mim mesmo, irmãos. O que está acontecendo comigo? Eu sempre tive boas revelações do Senhor. Por que o Senhor está me deixando, Senhor? Por que eu estou... Mas não foi o Senhor que me deixou, fui eu que deixei Ele. Porque eu me iludi com umas coisas aí, né? Querendo tanto uma coisa e tirei os olhos da onde não deveria ter tirado. Depois eu explico isso melhor para vocês. Então, eu venho falar para vocês aqui que eu estou de volta, mas eu... Por circunstância de eu estar... Como o meu canal não é monetizado e eu não tenho muitos seguidores, eu sei que os meus seguidores são poucos, né? Então eu preciso trabalhar, né, irmãos? E eu arrumei um trabalho que agora eu trabalho todos os dias. E eu só tenho uma folga por semana. E eu vou aproveitar dessa folga para fazer meus afazeres que eu tenho que fazer na minha vida pessoal, até eu conseguir um outro emprego que seja com horário e mais flexível, né? Porque eu estou batalhando para ver. Mas esse emprego que eu achei, porque eu queria falar, por que eu sou tão abençoado, que eu falo, né? Não é que eu sou melhor do que ninguém, é porque Deus, Ele vê a minha sinceridade, mesmo quando eu erro. Eu não escondo para debaixo do tapete. Então o que acontece? Deus tem me abençoado. Eu nunca fiquei mais de 2 meses desempregado. Quando eu saio de uma empresa, com 2 meses depois, tem gente que fala aí, fico 2, 3 anos desempregado. Mas também fica por quê, irmãos? Fica porque a pessoa, ela estava num cargo lá no alto, ganhava bastante, e aí o círculo muda e ela é obrigada a pegar um emprego para ganhar um pouco menos ou um emprego inferior que ela fazia. Aí ela fala, eu não aceito. Já vi muita gente fazer isso. Eu estava lá em cima, eu vou me sujeitar a isso? Por quê? Porque a pessoa não tem humildade. A vida é feita de círculos, irmãos. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo. Aí começa tudo de novo, porque o Senhor fala, começa do zero. Eu não quero começar do zero, não. Por isso que os casamentos não dão certo, porque a mulher hoje em dia, não generalizando todas, tá? Porque tem homens errados também, elas querem um homem pronto, ela não quer correr junto, ela quer um homem que já tenha tudo, e né, ela não quer batalhar com o cara do lado, entendeu? E a mulher foi tirada do lado da costela de Adão, né? Para correr junto, mas hoje em dia tá tudo bagunçado, né? As ideologias bagunçou tudo, né, irmãos? Então, esse é outro assunto. Então, eu não fico muito tempo desempregado, a não ser o tempo que teve aí a PAN, né? Que veio a PAN, que eu fiquei 4 meses desempregado, mas eu chorei as pés do Senhor e logo Ele moveu o emprego para mim. Ele usou a própria pandemia para me dar um emprego. Não que eu fosse exclusivo, Ele faz com qualquer um que crê nele, que é filho amado, que busca Ele na palavra, que ora, que tem comunhão com Ele, tá? Outra coisa, que eu vou fazer um vídeo, que as pessoas têm que aprender, porque os líderes religiosos incentivam a pessoa a ficar falando coisas do Antigo Testamento, tipo assim, se referindo a Deus assim, ó, porque os judeus, quando Jesus vinha e se falava que Ele era o Filho de Deus, os judeus não acreditavam, porque os judeus não chamavam Deus de Pai. E quem chamasse Deus de paz, para ele era, você está se fazendo igual a Deus, falava para Jesus, né? Então, ele chamava o Deus de Altíssimo, de O Eterno. O Eterno, os profetas chamavam Deus de O Eterno no Antigo Testamento. Pode ir lá que vocês sabem disso, né?
Altíssimo, o Eterno, o Eterno me enviou, o Altíssimo Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Mas depois que Jesus veio, quem crê em Jesus tem que entender que o Antigo Testamento, que era para os judeus, foi dado como figura para nós. Então, tudo se fez novo. Então, Jesus falou que quem crê naquele que enviou ele, que é Deus, o Pai, e crê nas palavras de Jesus, Jesus lhe dá o poder de ser feito filhos de Deus. Então, a gente não tem que se referir igual os religiosos de hoje que querem ser judeus e não são, que é o que diz Apocalipse, né? Mas são a sinagoga de Satanás, porque dão um ensino herético, falando que você não pode ter intimidade direta com Deus. Por quê? Porque eles querem que você fique preso a eles. Porque eles querem te determinar o que você tem que fazer, o que você tem que vestir, o que você tem que comer, o que você não pode, o que você pode, para eles ter o controle sobre vocês e eles se aparecerem. Isso está na própria Bíblia dizendo isso que eu estou falando aqui. Leia lá nas cartas de Paulo que você vai ver. Para se sentir importantes. Serem vistos pelos homens, admirados pelos homens. Paulo fala que ele não quer ser admirado por homem nenhum, que ele não quer glória de homem, ele quer a glória do Senhor. Ele dá glória a Deus. Entendeu? Então, o que acontece? Nós somos sacerdotes, filhos de Deus. Então, Paulo fala em Gálatas que o Espírito de Deus nos conduz a clamar Abba, Pai. Abba. O que é Abba, Pai? Abba, Paizinho. Paizinho lindo. É intimidade com Deus, irmão. Você tem que ter intimidade. Ele é seu Pai. A partir da fé em Cristo Jesus, Jesus lhe deu o poder de ser feito filho de Deus. Então você tem que crer e chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. E o Pai nosso aí? Não, Deus, o Altíssimo, o Eterno. Que Eterno? Isso aí é do Antigo Testamento, meu Deus. Você pode falar isso? Pode. Deus é eterno? Deus é o Altíssimo? É o Criador de todas as coisas do universo? Mas Ele é seu Pai, se você crê no nome de Jesus. Porque muitos falam assim, ensinam assim, todos são filhos de Deus. Não, todos são criatura. Isso está na Bíblia. Só que é filho de Deus é que aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. Leia a carta de João. Quem tem o filho tem o pai. Quem não tem o filho não tem o pai. Entendeu? Então não sou eu que digo. Tá na palavra do Senhor. Aí se a pessoa, que nem outra coisa que eu gosto de falar assim. O meu vídeo, eu sei muita gente que às vezes o que eu falo aqui, as pessoas não concordam. Mas ninguém é obrigado a concordar comigo. Desde que não me desrespeite, não me ofenda, não me xingue de palavrão. Se a pessoa quiser coisas que no meu vídeo também não tem muito, fizer um comentário, irmão, não concordo por causa disso, eu vejo de uma outra forma. Embora eu possa também não concordar com a pessoa, eu vou respeitar a opinião dela. Aqui não é uma imposição, eu não estou obrigando ninguém a aceitar Jesus e ninguém a aceitar a Bíblia. Eu estou, mediante o Espírito Santo, querendo tocar na alma para a pessoa se converter a Cristo e ter salvação eterna. Mas se a pessoa rejeitar porque ela tem uma outra crença e ela vê de uma outra forma e acha que ela é salva com a outra crença, porque Deus fala na sua palavra que Ele não admite que a gente adore outra crença nem outro Deus, só Ele. Deus tem ciúmes dessa parte, porque Ele é o Criador do universo, Ele é o Criador do ser humano. Não teve outro Deus que criou o ser humano nem outra crença. Entendeu? Então, mas se a pessoa tem outra crença, a gente tem que respeitar, mesmo que a gente não concorde. Então, se a pessoa falar que não concorda comigo, eu não vou ficar bravo com ela. É um direito dela. Eu estou tentando ajudar ela a ir para a salvação. Se ela quiser rejeitar, aí a Bíblia fala que cada um de nós, é igual eu estou no meu trabalho lá, irmãos, no meu novo, né? É um círculo. Às vezes Deus, eu vou falar isso para você, às vezes eu pensei assim, é mover do diabo para mim não pregar, fazer mais os vídeos, não fazer outras obras que eu estava fazendo para Deus, não ter tempo de fazer nada para Deus. Então o diabo moveu tudo isso. Aí eu estava pensando, meditando nisso. Mas também eu comecei a meditar. Falei, pode ser que seja de Deus sim, porque Deus esteja, ou é consequência do meu erro que eu cometi, ou se não é consequência, eu fico meditando, tentando achar uma resposta para o que está acontecendo na minha vida, né? Aí eu falei assim, às vezes Deus quer me ensinar uma lição, às vezes Ele quer me colocar em outro lugar, para levar o evangelho em outro lugar. Tem tudo isso, irmãos. Então a gente tem que meditar, tem que pensar. Não tem que pensar só na vertical. Tem que ir na vertical, na horizontal, né? Você tem que pensar de todas as possibilidades.
Aí o que eu pensei? Eu falei, puxa vida, eu entrei nessa empresa, foi tudo muito rápido, irmão. Foi o emprego mais rápido que eu achei na minha vida. Porque tudo aconteceu, a pessoa foi lá, eu fiz ficha, aí fiz entrevista no mesmo dia, aí no dia seguinte já fui fazer o exame médico e já comecei a trabalhar. Eu nunca me aconteceu isso daí. Aí eu falei, veio fácil demais, foi Satanás. Aí eu pensei, né, para me livrar de Deus. E eu já tinha aceitado o emprego, depois queria voltar atrás, mas não podia, porque aí era quebra de contrato, tinha que pagar a multa. Aí eu falei, vou ficar um tempo lá e depois eu saio, né? Se eu não me adaptar. Mas aí eu já estou começando a pensar, pedindo a direção de Deus, porque pode ser que Deus mesmo me colocou lá por algum motivo que eu ainda não saiba. Às vezes Deus, a gente não entende o agir de Deus na hora. Jesus mesmo falou que explicou alguma coisa para os discípulos e os discípulos não entenderam. Aí ele falou, vocês não vão entender agora, mas lá na frente vocês entenderão o que eu quero dizer. Então às vezes a gente não entende na hora o agir de Deus. E eu acho, às vezes eu fiquei achando que era de Deus porque eu não fiquei perturbado, eu fiquei em paz. E diz que a palavra de Deus diz que a paz de Deus seja o hábito do vosso coração. E em outras situações que eu me envolvi, tanto de emprego, tanto de oportunidade, tanto de relacionamento com outra pessoa, às vezes eu me sentia perturbado. E aí vinha um versículo, eu não sou Deus de confusão, eu sou Deus de paz. E muitos, quando eu via esse versículo, eu já sabia que não era de Deus aquilo. Aí eu saía fora. Já teve uma outra situação que Deus me falou a mesma coisa, só que aí eu não ouvi. Aí eu persisti naquilo. Eu falei, Deus vai mudar, vai fazer a pessoa melhorar, vai ver, né? Aí eu quis me iludir. Aí me ferrei. Porque eu achei que Deus não tinha perguntado para Deus. Me responda se isso é de Deus, se é do Senhor que está vindo para mim. Aí eu achava que Deus não tinha me respondido, mas ele já tinha lá, eu que fiquei cego, o inimigo me cegou. Aí ele já tinha me respondido a mesma resposta que ele deu em outra situação. Eu não sou Deus de confusão, eu sou de paz. E eu estava confuso. Aí eu falei, puxa, Deus já me respondeu, falando que Deus não me respondeu. Porque eu fiquei cego, irmão. Eu queria tanto uma coisa, que às vezes você fica cego. Outra coisa que eu falo para vocês, quando Deus abençoa vocês com qualquer coisa, seja ela material ou espiritual, ou vamos supor assim, porque nós cristãos, não estou falando de religião, tá, irmãos? Que o religioso, algumas coisas que os religiosos têm, a gente que não é também tem, e vice-versa, entendeu? Nem todas as coisas que os religiosos falam são erradas, e nem todas as coisas que a gente fala são certas ou são erradas. Então, por exemplo, uma coisa que o religioso tem e que a gente que não é religioso também tem, é que quando a gente quer um cônjuge ou um parceiro, ou uma parceira, a gente ora a Deus, para Deus mover. Não é que Deus vai fazer cair do céu, irmão, não é isso. Você vai fazer a sua parte, qual que é a sua parte? Quando Deus te apresentar a pessoa, você vai observar, vai ter o discernimento espiritual, vai ver o comportamento dela e o que vai acontecer ali, se ela te ensinou alguma coisa para você ou não. Aí sim, aí você faz sua parte, você chega na pessoa e fala, convida a pessoa, aquela coisa toda da conquista, né? E o resto, Deus já colocou a pessoa lá, entendeu? E isso aconteceu comigo, por isso que eu pensei que era, mas depois eu vi que não era mover do outro, não que a pessoa fosse culpada, não. E mesmo assim, a pessoa também, ela tá em outro mundo, é igual minha ex também. Ela estava em outra caminhada, não ia dar certo porque a pessoa está em outra caminhada. E eu nunca falo o nome aqui de ninguém, tá? Para não prejudicar ninguém, que essa não é a minha intenção. Mas a pessoa ela via as coisas de outra forma. Às vezes você quer um relacionamento sério, a pessoa não quer. Então, e eu como cristão preciso de um relacionamento sério, um relacionamento leal e fiel. Eu não posso viver em relacionamento que nem o jovem diz, em ficar, em curtir, e cada um em uma casa e depois vai lá e se reúne intimamente e depois cada um para sua casa. Aí você não tem o compromisso. Aí um se relacionar com outra pessoa, aí o outro vai cobrar, vai falar, não, nós não temos nada sério, você não tem o direito de me cobrar. Aí quer dizer, você vai estar dividindo uma pessoa que você gosta com o outro e tá tudo bem, que hoje é normal isso, né? Hoje é uma promiscuidade danada. Então eu tô no caminho, a pessoa tá no outro, então não dá certo. Eu tenho que ter uma pessoa do meu lado que esteja no mesmo caminho, que creia em Deus, que queira andar com Deus. Andar com Deus não é falar de boca que crê e não obedecer a palavra. Isso não é crer em Deus. Que nem eu, antes de eu me converter, irmãos, eu acreditava que Deus era o criador de todas as coisas, do universo, que existia um Deus. Só que eu não cria, assim, como que eu posso falar? Eu não cria em Deus porque eu não obedecia a Deus. Eu não obedecia a palavra da verdade. Eu andava do meu jeito, do jeito que eu queria, entendeu? E isso que eu quero apontar às vezes para a pessoa.
Não é o fato de você saber que Deus criou o universo, que ele existe, que isso é crer em Deus. Porque a próprio Tiago fala, a carta de Tiago, até os demônios creem e tremem que existe um só Deus. Isso não é crer. Crer é você obedecer o evangelho de Cristo e aceitar Jesus como seu Salvador e deixar o Espírito Santo te mover. Entendeu? Isso é crer. Aí sim isso é crer. Entendeu? E muitas pessoas tá mergulhado em pecado. Eu não estou falando que a gente não peca como cristão, gente. Eu estou falando que a pessoa, por exemplo, frutos do pecado. Você comete injustiça, você mente, você trai, você engana, você fala, eu sou de Deus. Não existe isso. Se a palavra fala para você provar o Espírito, o que é provar o Espírito? Você observa várias atitudes da pessoa, não é por uma atitude errada que você vai julgar a pessoa, fala que ela não é de Deus. Você observa várias coisas. Aí você vê as atitudes dela, vê, ela não pode ser de Deus. Agora, se você peca uma vez ou outra, você tropeça, isso aí acontece com todos nós, até nós cristãos. Por isso que eu falo que não é julgar isso. Você está observando para ver se aquela pessoa é de Deus. Porque de repente você se envolve com aquela pessoa e ela te ilude. Satanás se reveste de anjo de luz. Aí você pensa que é de Deus e a pessoa está em outro caminho e está te afastando de Deus. Está te levando para lugares que Deus não aprova que você vá. E você está se afastando de Deus e está cego, não está nem percebendo. Por quê? Porque você gosta tanto daquela amizade, tanto daquela pessoa, porque ela se reveste de anjo de luz, fala que é de Deus, você acredita e vai. Entendeu? Então a gente tem que vigiar. Entendeu, irmãos? Então é isso. Às vezes é por isso que eu não tenho feito vídeo. Eu tô trabalhando todos os dias, tá? E eu tô conversando com Deus. Se for para mim ficar lá nesse emprego novo, eu vou ficar. Se não for, eu vou esperar ficar um tempo lá e vou sair fora e procurar um outro que tenha um horário mais flexível. Porque esse emprego, eu não tô podendo muito. Eu sempre vou pro trabalho, irmãos, escutando a mensagem bíblica em áudio. Eu sempre volto estudando pelo celular, né? Eu volto do trabalho assim, mas não dá para me aprofundar que nem eu aprofundava antes, porque eu não tô mais com tempo. Não dá para mim fazer os vídeos que nem eu fazia antes. Não dá para fazer muita obra do Senhor que eu fazia antes. Por quê? Porque eu não tenho tempo mais. Mas se eu perguntar a Deus e Deus falar, não, isso daqui é uma prova que você está passando, que eu preciso te capacitar, ou preciso que você leve o evangelho lá, ou preciso, aí sim eu vou ter que ficar lá mesmo, né? E usar os vídeos só de final de semana ou de dia de folga, né? Porque eu também não tenho feriado lá onde eu trabalho, né, atualmente. Então eu vou ter que entender isso e ficar no lugar que eu tô. Agora, se Deus falar, não, é isso daí, se eu perceber que foi movido do diabo para poder eu não ter tempo mais para Deus, aí eu saio de lá. Porque eu não me movo por dinheiro, irmãos. Eu me movo por fazer a obra de Deus. E que eu ganhe, se eu esteja no emprego que eu ganho melhor ou menor, para mim o que importa é fazer a obra de Deus. Eu estar em paz, eu estar feliz com Deus, né? Então é isso, tá? Por isso esse vídeo aí eu tô fazendo para que alguém tenha estranhado. E se eu gravar poucos vídeos, para vocês não estranhar, não. Não é que eu, graças a Deus eu tô recuperado, eu não tô mais mal como eu tava antes. Eu tava mal mesmo, irmão. Tanto a parte espiritual como a parte física, né? Eu vou fazer um segundo vídeo para mostrar, um vídeo rapidinho, para mostrar para vocês tomar cuidado. O que aconteceu comigo não aconteceu com vocês, tá? Que são cristãos, né? Quem não é cristão não vai concordar e não vai ligar porque eu vou falar, né? E também tá tudo bem também, né? Eu tô falando para quem quer, quem segue o cristianismo, quem segue. Seguir cristianismo não é seguir religião e igreja, tá, irmão? É você andar na justiça, na verdade, ser sincero com Deus, ter Deus, como Pai, entendeu? É isso que é ser cristão. É seguir os ensinamentos de Cristo, isso é ser cristão. Então, para esses, eu vou falar o que aconteceu comigo aí, para vocês não caírem no mesmo erro, tá? Então, muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Fique com a paz do Senhor Jesus. Fui!